Então, boa tarde, caros e caras colegas. Vamos dar início a esta sessão, promovida pela Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica, de que suponho a maior parte será já membro. Não se trata, como sabem, de uma associação, nem de algo que pretenda representar quem quer que seja, a não ser os seus membros, as suas preocupações e a sua capacidade de reflexão, que já foi plasmada no documento que nos serve de plataforma e que funciona, ao fim e ao cabo, como uma rede de partilha de informação, de reflexão e de criação de propostas. Esta sessão terá como objeto a proposta de decreto-lei que está, de momento, em consulta pública acerca da contratação de doutorados. Temos o enorme prazer de ter connosco o Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior, o professor Dr. Manuel Leitor, que num gesto que, tanto quanto sei, é inédito, em ministros desta área e de outras, eventualmente, se dispôs a não apenas apresentar-nos as linhas mestras desse documento, como esclarecer as dúvidas que tenhamos e ouvir, de alguma forma, ser confrontado, quer com perguntas, quer com eventuais críticas por parte dos principais interessados. Gostaria de salientar, para além dos agradecimentos da praxe, contra a praxe, da praxis. Gostaria de salientar o caráter excepcional e dialogante que isso indica. Gostaria também, obviamente, de agradecer à direção do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa a disponibilização desta sala para podermos realizar a sessão. A sessão, depois destas pequenas palavras, constaria da intervenção do Sr. Ministro acerca deste diploma. Iremos apresentar, em resultado da circulação de perguntas e de questões na própria rede, através de e-mail, um conjunto de algumas perguntas que consideramos serem essenciais e representativas. Depois disso e depois da resposta do Sr. Ministro a essas questões, estaríamos em sessão aberta para todos os outros tipos de perguntas e de questões que achem por bem colocar, obviamente dentro dos limites de tempo, que não sei quais são, e como não sei, passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro. Isto tem que dizer com uma certa proximidade, acho. Eu, antes de mais, agradeço a todos e peço, sobretudo, desculpa por ter chegado tarde, mas tivemos hoje a primeira reunião do Conselho Coordenador do Ensino Superior, após a qual eu tive uma reunião com o Sindicato do Ensino Superior, não o SNESUP, mas o outro sindicato, e por isso as reuniões estendem-se e peço desculpa, tinha combinado com o Paulo que estaríamos aqui às 5h30. E se não levam a mal, com certeza que o Sr. Diretor do ICS não leva a mal que eu tiro o casaco, pois não? Então eu acho que, como isto é uma reunião informal de trabalho, e como ver que vocês estão sem casaco, para estarmos em igualdade de situações, eu ia permitir tirar o casaco e sobretudo, eu venho aqui para vos ouvir. Eu tive a ocasião de, mal soube da existência desta plataforma, de, obviamente, mostrar não apenas o desejo, mas a vontade e, sobretudo, de partilharmos, porque penso que estamos todos do mesmo lado da barricada. Também sou investigador, também dirigi uma instituição científica e, por isso, percebo aquilo que é a necessidade de hoje dignificarmos a atividade científica e o trabalho científico. E, antes de mais, eu diria, como tenho dito a muitos sindicatos, e estou a ver que temos aqui o privilégio de ter connosco também colegas de um dos sindicatos, digo que este é um bom problema. Há 15 ou há 20 anos em Portugal nem sequer tínhamos
doutorados suficientes para ter este problema. Mas sendo um bom problema, temos que o resolver, porque também reconheço, e tenho dito várias vezes, o abuso que foi feito daquilo que foi o estatuto do bolseiro, nomeadamente ao nível do pós-doutoramento. E por isso tomei como prioridade da ação governativa nesta área dignificar a atividade científica naquilo que são os constrangimentos financeiros e institucionais hoje impostos a Portugal num quadro europeu, onde penso que todos queremos construir e dignificar, mas sobretudo dentro de um conjunto de constrangimentos, tentar dignificar esta atividade, valorizando sobretudo a contratação daqueles que têm o doutoramento. Obviamente que ao fazer isto, temos que perceber qual é que é a situação e porque é que nos últimos anos houve um eventual recurso excessivo da figura do bolseiro face a outros contextos europeus. Esse diagnóstico foi feito sempre em grande diálogo. Durante os últimos meses tentámos ter com a comunidade científica, com dirigentes de universidades, de instituições de ensino superior, com dirigentes de instituições científicas e, antes de mais, estou aqui para estimular esse diálogo. Não tenho nenhuma varinha de condão e, portanto, o que tento fazer é aproximar-me daqueles que estão com as questões críticas para, também faço parte dos governos e quem está nestas funções, de resolver problemas. Dentro daquilo que é, mais uma vez, os constrangimentos financeiros e institucionais que temos. E aqui temos constrangimentos institucionais, porque, obviamente, a principal questão é vamos usar o regime legal, nomeadamente da Lei Geral do Trabalho, ou alterar esse regime. E alterar esse regime, neste momento, não é possível. E, por isso, no quadro institucional e legal em curso, como é que podemos dignificar a atividade científica e perceber porque é que durante os últimos anos foi abusado esta figura do bolseiro, nomeadamente para aqueles que já têm o doutoramento. O primeiro passo que demos foi, no quadro da Lei do Orçamento de 2016, abrir, pela primeira vez ao fim de 5 anos, a possibilidade das instituições de ensino superior contratarem. Esse foi um passo decisivo que foi dado em sede do Governo e depois em negociação parlamentar pela Lei do Orçamento de 2016, que dá o acesso à abertura das carreiras e, nomeadamente, estamos numa universidade que tem muitos concursos abertos. Obviamente, também com um limite à restrição, como vocês sabem, mas foi aquilo que foi possível fazer na Lei do Orçamento de 2016, que possibilita as instituições de ensino superior contratarem até ao máximo dos últimos 3 anos e que dá neste momento um quadro de folga particularmente positivo para podermos encarar não apenas o rejuvenescimento, mas também a contratação daqueles que hoje têm vários anos de formas de precariedade. No entanto, isso não é suficiente e percebemos que era importantíssimo vir a não apenas revogar aquilo que é hoje o diploma que instituiu o investigador FCT, mas ao mesmo tempo criar um novo diploma que primeiro instituísse um quadro renovado, moderno e aberto de avaliação daquilo que é a atividade científica, mais uma vez rejuvenescendo ou facilitando o rejuvenescimento do nosso corpo docente, mas também considerando aquilo que são os princípios, não apenas modernos, mas claros, da avaliação científica da atividade de recrutamento. E para isso contamos, como penso que muitos sabem, de uma reflexão que instituímos em mal tomada a nova direção da FCT, instituímos um grupo de reflexão. Tenho a felicidade e o privilégio de termos aqui a Karin Wall, que coordena esse grupo e que está-nos a ajudar, juntamente com 5 outros investigadores, em todas as áreas científicas, a rever todo o quadro da avaliação daquilo que foi, penso eu, a destruição de um sistema de avaliação científica em Portugal e, como sabem, juntamente com muitos outros investigadores, co-assinei e co-promovi o chamado Livro Negro da Avaliação Científica em Portugal há cerca de um ano atrás. É nesse quadro que instituímos este grupo que nos tem ajudado a repensar o quadro da avaliação e também é nesse quadro que pensamos que era intrínseco e essencial começar
a rever os termos da avaliação ao nível do recrutamento dos investigadores com doutoramento, revogando claramente aquilo que estava inscrito no diploma que deu origem ao investigador FCT e que, sobretudo, privilegiava a avaliação quantitativa independentemente do diálogo e do debate entre avaliados e avaliadores. E, por isso, este novo diploma vem consagrar um novo regime de avaliação na fase de recrutamento dos investigadores de doutoramento. Para além disso, identificou-se, em diálogo constante durante os últimos meses com muitos dirigentes de instituições científicas, que uma das principais questões, e penso que já discuti também não só com o Paulo, mas com muitos de vocês, que uma das principais questões que levou ao abuso da figura de bolseiro de pós-doc durante os últimos anos em Portugal foi, comparativamente com outras regiões europeias, o gap grande que havia entre o valor para quem contrata de uma bolsa de pós-doc e o primeiro valor de um contrato de investigador ou de professor auxiliar ou professor adjunto no regime, nas instituições de base politécnica. E, por isso, a consagração de um sistema com vários níveis que facilitasse esta contratação, mas, obviamente, não através de um regime de bolseiro, mas de um regime efetivo de contratação. E, portanto, estes vários objetivos consagrados com a necessidade de manter a lei geral do trabalho vieram a resultar neste diploma, que foi já discutido com várias instituições científicas, como disse, várias associações de investigadores e de bolseiros, e quando me apercebi que o Paulo tinha dinamizado este processo também aqui dentro dinamizado com o CS, eu próprio pedi para nos reunirmos e para partilhar convosco este objetivo, que naturalmente não resolve todos os problemas, mas é um passo considerável face à situação de partida durante onde estamos. E é por isso que estou aqui para vos ouvir. Estamos num processo também negocial, porque obviamente estamos perante e iniciámos o processo de negociação sindical e, portanto, estamos neste processo em audições, e é neste contexto que, apesar de naturalmente vocês não serem um sindicato e, portanto, não estão formalmente inseridos nisto, ouvimos também o Conselho de Reitores, o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, o Conselho dos Laboratórios Associados, a Associação das Mulheres Cientistas, e estamos a ouvir tanto o Conselho o Conselho dos Laboratórios de Estado, e, portanto, teríamos todo o interesse, e não só o interesse, a motivação para discutir convosco e ouvir as vossas críticas, sugestões, etc. Estamos todos, penso eu, do mesmo lado, e vocês agora podem fazer todas as perguntas. Eu diria aqui ao palco que quase que me vão fritar quando vi tanta gente, mas esta é mesmo a ideia, é eu ser tão frito quanto possível aqui, porque se eu puder aprender alguma coisa convosco, o meu objetivo é vir aqui para melhorar o atual documento que está ainda em negociação sindical nesta fase. Portanto, agradeço sugestões, estou certo que aqui a criatividade deve ser bastante. Então, eu agradecendo de novo a disponibilidade e a presença do Sr. Ministro, passaria a palavra à Patrícia Ferraz de Matos para apresentar aquele conjunto de 8 perguntas que vocês têm e que resultaram da circulação de e-mails dentro da rede acerca deste diploma. Após as respostas do Sr. Ministro, teriam então todos vocês a oportunidade de apresentar outras perguntas que tenham em manga. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer também a presença do Sr. Ministro aqui para ouvir as nossas questões e as nossas sugestões relativamente a este decreto-lei, do qual provavelmente alguns de vocês já leram e já têm comentários e questões aos mesmos. A rede foi criada recentemente, criámos também um e-mail e nesse âmbito fomos recebendo várias sugestões e comentários relativamente a situações de precariedade concretas e também relativamente a este decreto-lei. E, portanto, sistematizámos algumas delas e portanto, são essas que eu vou ler de seguida. A primeira questão que queríamos perguntar é
qual será o calendário de implementação desta reforma e quando está prevista a aprovação do decreto-lei? Ou seja, de que forma é que prevê implementar o que está aqui previsto? Não, apresenta todas. Apresenta todas, o Sr. Ministro tem o papel. Pode responder da forma que... Pronto. Então, a segunda questão é, na proposta do decreto-lei, afirma-se que a FCT assume os custos dos contratos. Pois, mas é isso que eu fiz. Portanto, a primeira pergunta é: qual será o calendário de implementação desta reforma? E quando está prevista a aprovação do decreto-lei? A segunda questão... Eu também achei inicialmente. Pronto, vamos fazer uma a uma mais claro. Isto está ligado? Está. Para aqueles que já têm alguma experiência desta prática, eu não posso dizer quando é que é aprovado, porque neste momento há um processo de negociação sindical. Portanto, o que eu posso dizer, o que é o processo? O processo começou há uns meses atrás, sobretudo na Lei do Orçamento de 2016, onde se deu a primeira fase importante de abrir a possibilidade do acesso às carreiras pela Lei do Orçamento. Depois, formou-se um grupo de análise e de reflexão sobre a avaliação científica em Portugal e este já recebeu contributos desse grupo. E, portanto, agora temos um diploma que foi aprovado preliminarmente em sede do Governo para se abrir uma negociação. E agora estamos em fase de uma negociação. Como sabem, as negociações sindicais não sou eu que decido, têm um trajeto e uma metodologia certa, pode haver várias fases e por isso não sei quando é que vai acabar, do meu ponto de vista, tão depressa quanto possível, de acordo com aquilo que é o regimento formal, constitucional das negociações sindicais, sempre sujeito a uma aprovação final em sede do Governo. O que eu vos posso garantir é que me esforçarei para tentar acelerar este processo, se possível ainda até ao final deste mês. Para quê? O processo não fica determinado com a adoção ou publicação em Diário da República de um diploma. Tem, pelo menos, no meu ponto de vista, duas fases críticas a seguir. Será secundado pela abertura pela FCT de um programa de financiamento ao estímulo à contratação. Obviamente que vem substituir o atual concurso de investigador FCT. Mas não fica mesmo só concluído aí. Será efetivamente reforçado, eu ponho isto como para mim a questão crítica de honra neste processo, será efetivamente reforçado quando em 2017 se abrir o processo de avaliação das unidades de investigação e, obviamente, todos os laboratórios associados e com a adoção clara de critérios que valorizem a dignificação do trabalho no processo de avaliação. Esse vai ser, efetivamente, o ponto crítico neste processo, que é um processo longo. Portanto, tem um regime legal, tem um quadro de financiamento e depois tem um quadro de avaliação que reforce a dignificação. E espero que todos compreendem. O que eu estou a querer dizer é que nós queremos, num processo de diálogo que vamos abrir em setembro com toda a comunidade científica, que venha a ser consagrado no futuro quadro de avaliação das unidades esta condição crítica. Uma unidade, para ser muito boa ou excelente, tem que ter um quadro razoável de dignificação do trabalho científico. Penso que não é este o caso da unidade onde temos, e em Lisboa penso que não é isso, mas pelo país, fora, há muitas situações diferentes e eu também devo reconhecer o trabalho, por exemplo, da ABIC, que está aqui, que nos tem identificado situações que eu gostaria de ajudar os investigadores a combater, porque temos que promover a responsabilidade social das nossas instituições naquilo que é a dignificação do trabalho científico. Mas, segundo o meu conceito, uma unidade não pode ser muito boa ou excelente se tiver apenas usado o recurso sistemático a bolsas de pós-doutoramento sem dignificar a contratação efetiva dos investigadores. E por isso é esse debate que queremos também abrir e penso que este diploma
para ser efetivamente consagrado e endogeneizado na comunidade científica, tem que ser objeto, claro, dos critérios de avaliação a ser usados no final de 2017, no segundo semestre. E, portanto, ser secundado por um processo gradual de corresponsabilização das instituições por aquilo que é, efetivamente, a dignificação do trabalho científico. Mas também vos quero dizer que, obviamente, o que nós estamos é a disponibilizar um regime legal, vamos abrir um quadro de financiamento, vamos pôr condições na avaliação, mas, obviamente, felizmente, hoje temos um quadro muito diversificado, felizmente, de financiamento. O emprego científico e as instituições científicas não são apenas financiadas pela FCT, há muitas outras formas de financiarem-se, quer ao abrigo de projetos nacionais, europeus, regionais, privados, e esperemos que este regime legal também seja usado de uma forma gradual e crescente em todas as formas de financiamento, não através da FCT. Isso só pode ser visto efetivamente num quadro de avaliação. E por isso, a concretização efetiva deste regime legal será só feita quando os avaliadores forem às unidades e para as avaliarem e tiverem como uma meta clara no processo de avaliação perceber se o trabalho científico é efetivamente dignificado na instituição. Obrigada pela resposta. Eu passaria então à segunda questão. Na proposta de decreto-lei, afirma-se que a FCT assume os custos dos contratos previstos. Esta disponibilidade é por 3 anos ou cobre também as múltiplas extensões possíveis? O que irá acontecer depois? Eu não percebo exatamente o quadro, podemos estar sempre a inventar novas perguntas. Eu acho que é de uma grande bondade legislativa um quadro que diz aqueles que são, o Estado assume a responsabilidade, e o Estado aqui através da FCT, aqueles que são sistematicamente financiados há muitos anos sucessivos com bolsas FCT assume a responsabilidade. Os outros, não. Nós não sabemos o limite disto. Claro que eu vos posso dar os números e na reunião que tive com o Paulo, ele até me fez perguntas que me fez a tentarmos identificar muito o sistema. Nós neste momento temos financiados diretamente pela FCT, como sabem, temos cerca de 2.272 bolsas de pós-doutoramento ativas, das quais cerca de 329 bolsas de pós-doutoramento, mais do que uma, consecutivas, portanto, com mais do que 3 anos. E o que nós dizemos no quadro constitucional em Portugal, eu estou a dizer isto que é para ficar bem claro, no quadro constitucional em Portugal, é que a FCT, é que as instituições que têm essas bolsas devem abrir concursos para as suas funções, porque, obviamente, a bolsa de doutoramento deve ser só consagrada, ao abrigo do Estatuto do Bolseiro, para aqueles que estão num período de formação, neste caso, formação pós-doutoral. E, portanto, as bolsas não devem acabar, claro que as bolsas de pós-doutoramento devem continuar para aqueles investigadores que estão num período de formação pós-doutoral. Mas para todos aqueles que estão há mais do que 3 anos, é pouco expectável que já tenham, que continuem num período de formação pós-doutoral. E por isso, para aqueles que são financiados diretamente pela FCT, a FCT compromete-se a financiar a abertura desses concursos. Obviamente que eu há bocadinho referi que isto tinha que ser feito ao abrigo, certamente, dos deveres e direitos constitucionais, porque não é a passagem automática de bolsa de um contrato. O que se abre é um concurso, porque tem que haver concurso, para aquelas funções que estão a ser consagradas por aquelas pessoas. Se é aquela que ganha o concurso ou não, os concursos é que dirão. Mas, por isso, a ideia é a FCT consagrar o financiamento desse conjunto de potenciais contratos que possam aparecer. Claro que há muitas outras pessoas que estão noutras situações que não são financiadas diretamente pela FCT e esperamos que as instituições tenham a capacidade de financiamento, e este regime vem certamente dar muitas oportunidades de dignificação
do trabalho científico, porque este esquema de vários escalões facilita, sobretudo, essa possibilidade, sem incrementar, pelo menos a níveis irrealistas, aquilo que são os encargos adicionais que as instituições ficam sujeitos. O que é que nós estamos aqui a exigir é que, no mínimo, as instituições têm que cobrir a segurança social, todas as regalias normais de um trabalhador, mais o 10º e o terceiro mês e o 14º mês, pelo menos para atingir o nível 1. Mas a pergunta específica era se aquilo que a FCT cobra e que está no documento que cobra são os primeiros 3 anos ou os 6. Se é a duração total do contrato ou apenas os 3 primeiros anos? Apenas os 3 primeiros anos. Patrícia? E então, portanto, esta segunda questão desdobrava-se em duas. Não, já está respondido. Pronto, mas depois era o que irá acontecer depois, portanto... Depois há um processo contínuo de contratos, concursos, mas de facto a FCT só segura os 3 primeiros anos. E depois haverá novos concursos, que vamos abrir um processo normal de rotinas anuais de concursos ao abrigo deste diploma. Okay. Então passo à terceira questão, que é a seguinte. A reforma prevista abrange quem exatamente? Bolseiros de pós-doc FCT, bolseiros de pós-doc de projetos nacionais ou internacionais ou ainda outros? Todos, e mais alguns. Todos. Isto é um regime legal que queremos instituir em Portugal. Todos. Portanto, claramente não se faz um regime legal só para os financiados pela FCT. Isto é o novo regime legal de contratação de investigadores com pós-doutoramento em Portugal fica sujeito a este regime, como disse, de forma a dignificar. Naturalmente, que é continuar a ser possível, felizmente, continuar a dar bolsas de pós-doutoramento, como em qualquer região ou país da Europa ou noutros continentes. Mas, naturalmente, que este regime fica sujeito a todos. E isso é uma boa coisa para estar sujeito a todos. Eu não sei, eu acho que vocês podem e devem intervir para não ser só um monólogo. Vejo aí algumas caras a abanar, umas a dizer que sim, outras a dizer que sim ou que não, mas se calhar podemos fazer a eu acho que sim, que é para não que depois fica muito monótono ser só o chato do ministro a responder. Acho que é melhor dar aqui a voz ao povo. Mas não sei, se calhar como isto tem uma sequência, eu sugeriria que depois terminássemos estas perguntas e depois pusessem a ser feitas todas. A questão que eu disse foi, que o Sr. Ministro disse foi, novos concursos, porque não renováveis, porque estarmos a ir parar ao desemprego para depois voltar a concorrer. Se nós dermos provas de que trabalhamos, cumprimos objetivos, porque não renováveis. Temos aqui um colega do sindicato que sabe essas coisas tão bem como eu, ou melhor, certamente muito melhor do que eu. A questão crítica é que nós, como sociedade, estamos obrigados a uma coisa que chama-se a Lei Geral do Trabalho. E por isso isto tem prazos. E não é possível abrir uma exceção à Lei Geral do Trabalho. E por isso é que eu digo que este processo é um regime legal de contratação por um certo período de tempo que dá acesso às carreiras. E por isso é que, ao mesmo tempo, a minha primeira prioridade foi, ao abrigo da Lei do Orçamento de 2016, abrir o acesso às carreiras nas instituições de ensino superior. E por isso este regime não resolve todas as questões. Isto é um regime de contratação para um período de tempo de 6 anos. E este é assim em toda a Europa. Neste momento, no atual contexto europeu, não podemos fazer de outra forma. Depois, o que esperamos é que este regime de contratação dê acesso às carreiras, nomeadamente nas instituições de ensino superior. Mas não há outra possibilidade de o fazer, a não ser o abrigo da atual Lei Geral do Trabalho. Não há outra possibilidade.
Se vocês quiserem inventar, ou se me quiserem dizer algum regime jurídico novo, mas isto foi visto, por isso é que demorou já alguns meses, é a única possibilidade de o fazer. Caso contrário, depois têm que aceder aos quadros de investigação ou de docência nas instituições de ensino superior, como é em muitos outros países anglo-saxónicos e não anglo-saxónicos. Pergunta 4. Se calhar avançaríamos para a pergunta 4. Está muito ligado a essa questão. Podemos então dizer que a questão das carreiras é uma outra questão? É, sim senhora. Muito bem. Totalmente de acordo. Nós não estamos a tratar das carreiras. Estamos a tratar de um regime de contratação que é limitado no tempo e que segue, por obrigação constitucional, a Lei Geral do Trabalho. E por isso, obviamente, pode estar associado, quer com mudança de instituições, quer com mudança de escalões, a sucessivos contratos. Mas é sempre um regime contratual que segue a Lei Geral do Trabalho, tem um limite máximo de 6 anos. E este regime contratual é algo em paralelo às carreiras. As carreiras, que estavam fechadas até dezembro de 2015, estão agora abertas nas instituições de ensino superior, quer as carreiras de investigação, quer as carreiras de ensino superior, no quadro legal em vigor para as carreiras. Mas isto não é uma carreira. Uma coisa é as carreiras, outra coisa é um regime de contratação de pós-doc. Portanto, esta é a criação de um regime paralelo de contratação de pós-docs que tem um regime de tempo temporal. Diga-se passagem que é assim no restante da Europa. E por isso é que eu disse que este processo começou com a Lei do Orçamento de 2016, onde abrimos as carreiras que estavam fechadas durante os últimos anos. Porque as universidades, os politécnicos não podiam contratar. E este momento já podem. E por isso estamos aqui na Universidade de Lisboa, que tem não sei quantos contratos abertos, diga-se passagem. E por isso eu no outro dia dizia ao Paulo que, obviamente, temos aqui 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão com bolsas para entrarem para um contrato. E as pessoas que já estão com contratos para passar para uma carreira. Mas essa é outra questão. Isto não resolve. Isso é a negociação entre as instituições, as faculdades, os institutos de investigação como o ICS, para discutir dentro do contexto, neste caso universitário, do acesso às carreiras. Esse é outro debate que este processo não o resolve. Portanto, este é um debate que acho que é bom vocês trazerem para a discussão para não haver qualquer falsas expectativas. E por isso eu sou o primeiro a dizer, resolve um problema que é o abuso das bolsas de pós-doc para a atividade científica. Não resolve nem toca, porque neste momento é impossível tocar, na questão das carreiras. Essa é outra questão, que acho muito bem que seja visto, revisto. Estou à vossa disposição, como já disse aos sindicatos, pode discutir. Mas essa é outra questão. E se é misturado com este, não resolvemos nenhum. Portanto, a minha ideia foi, começarmos com a Lei do Orçamento, abrimos as carreiras. Agora vamos atacar o problema concreto do abuso das bolsas e de um regime de contratação, que deve dar acesso às carreiras. A questão das carreiras é outra questão, dentro do debate e da autonomia universitária, ou das instituições de ensino superior, que felizmente hoje nos podemos orgulhar, que é um debate também interno às próprias instituições. Também sou professor universitário e sei o que custa esse debate dentro das nossas instituições. Mas é outro debate. Okay. Obrigada pelas respostas. Nós temos ali uma pergunta. Não sei se articula com esta, porque nós previamente tivemos o trabalho de sistematizar uma série de ideias e de sugestões que nos chegaram. Uma sequência de perguntas que provavelmente cobrem grande parte exatamente, e depois se ficarem algumas coisas por responder, que se salientaram como mais sensíveis para as pessoas. Depois podemos fazer as respostas. Eu não sei se articula exatamente com isto que foi dito. Então, o Sr. Ministro falou da avaliação dos centros de investigação e da dignificação da carreira de investigação como critério de avaliação dos centros de investigação. Então, nesse caso... Não, eu não falei na carreira. Falei no regime de contratação. Essa avaliação também toca nessas carreiras, ou seja, na necessidade de ter... Não. Claramente não pode.
Vamos lá, eu estou aqui para tentar aprender convosco e ter um debate, penso eu, que é o único que é possível, que é aberto e franco. Nós hoje temos unidades de investigação que até são excelentes, mas que cresceram muito bem, e devemos estar orgulhosos todos como país termos hoje unidades de investigação muito boas, mas que, ao longo dos últimos anos, devido às carreiras estarem fechadas, que têm, por exemplo, eu não vou estar a dizer o nome, mas já identifiquei 2 ou 3 unidades que têm 3 pessoas contratadas e têm 120 pós-docs, bolsas. E, portanto, isso é que não deve ocorrer. E, por isso, essas instituições têm que dar contratos às pessoas. Eu, no outro dia, estava nos Açores e encontrei uma rapariga de 45 anos, mãe de 3 filhos, que tem 3 bolsas de pós-doc umas a seguir às outras. É isso que nós temos que evitar. E temos que dignificar a contratação dessas pessoas. Portanto, isto resolve esse problema. Não resolve o problema das carreiras. Essa é outra questão. E é isso que eu estou a tentar, passo a passo, como se há quem diga, o caminho faz caminhando. Isto é um primeiro passo para dignificar o trabalho científico num conjunto de oportunidades e de constrangimentos que todos temos que perceber de uma forma realista e, sobretudo, salvaguardando aqueles que optam por fazer trabalho científico. Mas, obviamente, tem constrangimentos. Claro que temos. Então, vamos voltar. Passaria, então, aqui à nossa lista e... Já vamos na quinta? E vamos na quarta. Vamos na quarta ainda. E então a quarta questão é se estas normas de transição mas com consulta. Com consulta? Eu não consultei praticamente nada. Estas normas de transição aplicam só em 2016 ou também nos anos seguintes, até serem regularizados todos os bolseiros de pós-doc que em 2016 ainda não atingiram os 3 anos de bolsa. Eu não percebo a questão, mas a nossa ideia clara é, resolver já em 2016 estas situações destes 320 pessoas que têm já bolsas há mais de 3 anos. Na parte final do documento há as normas de transição que obrigam à realização de concursos para contratos a quem tenha mais de 3 anos. A questão é, isso só vai acontecer este ano e acabou, ou volta a acontecer para o ano que vem, relativamente a quem atingir 3 anos de contrato no ano que vem, volta a acontecer em 2018 para quem... Sim, mas aí deixa de ser uma norma transitória, estando o regime depois em vigor, esperemos que seja totalmente consagrado no espírito daquilo que é a evolução progressiva da carreira científica. Eu não vejo necessidade de prolongar o regime transitório. Pode ser que esteja a ver mal, mas resolvia-se toda esta situação e a partir de agora começa, espero, a ser normal só dar bolsas de pós-doutoramento num período de formação pós-doutoral, porque desde que se ponha isso na avaliação, espero que seja consagrado em todas as unidades o regime contratual. Portanto, conta-se com a avaliação das unidades como forma de pressão para que isso aconteça. Pressão, eu diria mais de dignificação, mas podemos usar a palavra pressão. Exatamente. Mas estamos de acordo? Parece-me que faria mais sentido que essa obrigatoriedade fosse anual, mas isso seria certamente bastante mais salvaguardaria bastante mais a situação dos pós-doc, mas daí, e dado de não ser explícito, termos querido esta pergunta de si. Sim, eu queria aproveitar só para colocar uma questão muito específica, é perceber se estes 3 anos são referentes a bolsas FCT, ou se a ideia é que quem é pós-doc há 3 anos, independentemente de ser financiado pela FCT ou não, tem direito a concorrer. Nós estamos aqui a tratar aqueles, como eu disse há pouco, que têm bolsas diretas pagas pela FCT. Os outros não sabemos, não temos informação, não sabemos e, portanto, são no âmbito das instituições. Por isso é que isto tem que ser secundado com um processo de avaliação. Mas, naturalmente, esperamos que as instituições recebam esta mensagem para ser endogeneizado a todos os tipos de bolsas. Mas nós podemos agir diretamente naqueles que têm bolsas pós-doc. O resto tem que ser via as instituições. E por isso é que isto só fica posto na prática quando se for seguido por um processo de avaliação. Então, a pergunta mais específica ainda. Quem é pós-doc FCT
Não está ao abrigo deste 329, não está. Mas eu espero que as instituições assumam essa corresponsabilização. Eu devo dizer, e agora antecipo já a quinta pergunta, que naturalmente há muitas instituições, e certamente estou numa delas, que já paga a segurança social e algumas regalias sociais aos bolseiros, mas também temos outras que não. E por isso acredito que também... A norma é o seguro social mínimo. Mínimo. Não é os 11% Sim. mais 23%. Mas, portanto, eu partiria do princípio que a vulgarização deste regime depois leva as instituições a corresponsabilizarem-se e a passar a ser uma prática comum, dar contratos de investigador em vez de bolsas. Eu poria, no fim da legislatura, era isso que eu queria atingir. Há só bolsas de pós-doc para aquelas pessoas que estão num regime de formação pós-doutoral. Todos os outros têm contratos. Era isso que eu espero. É o objetivo como se diz na gíria, o objetivo do legislador é isso. É consagrar em Portugal a prática do contrato para todos aqueles que deixam de estar num regime de formação pós-doutoral. É este, portanto, o ideal deste regime. Agora, isto faz-se com um diálogo constante entre as instituições, entre os investigadores, certamente entre o governo, que também está aqui para fazer alguma coisa, uma prática de diálogo, e acho que em todos, como coletivo, isto é uma construção social, muitos de vocês sabem isso, vir aqui um engenheiro falar sobre a construção social é estranho, mas isto acaba por ser uma construção social entre o governo, as instituições, as agências de financiamento, os investigadores. E, portanto, o que nós estamos a dar é facilitar um regime legal que facilite esse diálogo. Mas, no fim, é impossível, com uma lei, cobrir todas as situações, porque, felizmente hoje temos um acesso muito diversificado a fontes de financiamento, públicas e privadas, e, por isso, também temos um leque muito diversificado de instituições, e por isso o que nós temos é também a abrir a oportunidade para que este diálogo seja um diálogo sério e rico nas instituições científicas. Portanto, eu acredito seriamente nas nossas instituições e acredito também no diálogo entre os investigadores, os líderes das instituições científicas e os avaliados e os avaliadores e os investigadores, e, portanto, é dar a oportunidade para que se dignifique o trabalho científico, mas, em última instância, isto vai ser resultado desse diálogo, quando as pessoas são contratadas, que digam, não, eu não aceito ter uma bolsa porque há aqui um regime legal e, portanto, eu devo ser contratado ao nível do regime legal, e depois vêm os avaliadores. Portanto, isto é um processo que se faz caminhando. Não é? Hoje em dia as bolsas de pós-doutoramento são 3 anos mais 3 anos ao abrigo de um projeto elaborado pela pessoa que se candidata. Nos primeiros 3 anos, sendo formação, continua a ser posto em projeto, e na contratação fica o objetivo do mesmo projeto. Esse projeto é albergado pela instituição, é reelaborado. Bom, nós agora já estamos a misturar, eu penso que talvez do vosso ponto de vista isso possa fazer sentido, mas já estamos a misturar coisas. Nós aqui estamos a discutir um regime legal e agora estamos a misturar com o esquema de financiamento. O esquema de financiamento é uma coisa, o regime legal é outro. E o esquema de financiamento depende da agência de financiamento. A nossa ideia, no quadro de financiamento da Fundação Ciência e Tecnologia, é obviamente facilitar e promover os estímulos necessários para certamente continuar com bolsas de pós-doc em períodos chamados de formação pós-doutoral, porque o Estatuto de Bolseiro também não só obriga a isso, felizmente, e a partir daí ter contratos. E é normal que uma pessoa que faça um doutoramento numa área e se quer continuar a trabalhar na mesma área, não precisa de um período de formação pós-doutoral, deve logo passar para um contrato. De modo geral, se muda de área, se muda de instituição, é que pode ter um período de formação pós-doutoral. Portanto, as situações podem ser muito diversas e espero, francamente, que haja no futuro muitas pessoas que mal acabem o doutoramento passam para um contrato. É perfeitamente normal, como, se por acaso o seu trabalho exige ainda um período de formação pós-doutoral, devem continuar ainda com uma bolsa. O que penso que não podemos é
continuar com bolsas após bolsas após bolsas. É isso que nós queremos evitar, mas também queremos evitar um quadro muito diversificado de situações entre, quando é preciso uma bolsa, se há uma formação pós-grau tem bolsa, caso contrário tem um contrato. O tipo de contrato ou o tipo de financiamento será sempre muito diversificado e, mais uma vez, o que isto aqui estamos a discutir é um regime legal para facilitar a contratação. O tipo de contrato depende do esquema de financiamento. Se for um projeto por uma empresa ou por uma instituição pública diferente da FCT, depende do tipo de projeto. Isso aí não podemos dizer. Se for um projeto europeu, pode ter alguns objetivos. Se for uma bolsa do European Research Council, tem outros objetivos. Portanto, felizmente hoje temos um quadro de acesso a financiamento muito diversificado, a nível fundos nacionais, fundos estruturais, fundos europeus diretos e, portanto, cada programa de financiamento tem as suas regras específicas e é normal que venham a evoluir e é impossível de prever todos os esquemas de financiamento que possam haver. Portanto, aqui estamos a providenciar e a dar oportunidades a um regime legal que facilita a contratação. Os esquemas de financiamento são os mais variados possíveis. Eu não sei se respondi às perguntas, mas eu penso que é importante desacoplar o financiamento do regime de contratação, porque são coisas, na prática, diferentes. Okay. Tocou um aspecto importante que eu acho que se está a perder, que é a questão da segurança social. Ou seja... Sim, mas não sei, Raquel, a tua pergunta tinha a ver com este aspecto? Não. No regime estás com certeza incluído para a futura contratação. Claro que estás incluído. Uma questão é, como eu há pouco já disse, este é um regime de contratação, ao abrigo da Lei Geral do Trabalho, e por isso até um máximo de 6 anos, que depois pode ter vários níveis. Não resolve a tua questão do acesso a uma carreira. E por isso a tua instituição tem que discutir no quadro da instituição onde se insere a possibilidade de vocês acederem a uma carreira ou não. A questão, o que eu disse é que isto é um regime de contratação que dá acesso à carreira, mas não toca nas carreiras. A carreira é outra questão. E por isso, no teu caso, concretamente, o que devias aceder é uma carreira. E aí eu confio num regime que espero que venha a facilitar o desenvolvimento das carreiras, nomeadamente no atual contexto do ensino superior em Portugal. Mas quer as carreiras de investigação, quer a carreira do docente. Agora, para resolver esta questão das bolsas, não podemos confundir o que é uma carreira do que é um contrato. Nós aqui estamos a falar num regime de contratação, que deve dar acesso, e espero que dê, às carreiras. A carreira é outra questão. Portanto, o que é normal no teu processo é que tivesse acesso a uma carreira. Os contratos são renováveis. Sim.
dentro das imposições da lei geral do trabalho. Bem, já que abrimos a questão, alguma pessoa que tem o dedo no ar, há que tempos para falar. Bem disposto? Acho que sim. Não é sempre bom, porque, e permita-me só uma correção, acho que não é uma bondade legislativa do governo, acho que é uma justiça. Claro, totalmente de acordo. Sim. Acho que é justo para quem já trabalha desta forma. Mas também digo, já podia ter sido feito há mais anos e não foi. E por isso... Para neste momento. Exatamente. Agora, a questão que se coloca aqui, se perdoem-me aos presentes, porque alguns são mais velhos que eu, outros são mais novos, mas efetivamente o que está aqui em causa, se calhar é mais, obviamente, ninguém põe em causa o interesse de haver proteção social, isso é importante para todos nós podermos desenvolver o trabalho de investigação com qualidade, como se exige, como será exigido com esses novos padrões de avaliação, mas ainda assim já há aqui gente com idade suficiente para muito estar na carreira. E obviamente quando se fala em contratos de trabalho, outra vez, concurso e por aí fora, as pessoas não podem deixar de estar decepcionadas do povo europeu mais além, como deve compreender. Nós aí não concordamos. E já tivemos essa oportunidade de discutir. Felizmente este debate é muito rico. Mas pronto, eu aqui disse que as carreiras é outra questão. E por isso é que a minha principal prioridade, eu só abri este processo, mesmo em sede de governo, depois de ter aberto as carreiras no âmbito da Lei do Orçamento de 2016, que, como sabes, foi uma discussão complexa, mas que conseguimos. E foi uma grande vitória. Neste momento, esta universidade onde nós estamos tem muitos concursos abertos. Pronto. Já sabemos que no governo há termos otimistas, ou como se costuma dizer, e o Sr. Ministro aqui tem vindo também com otimismo a dizer que confia que as instituições à frente venham a integrar as pessoas como deveria ser prática normal nas suas unidades. Ora, todos nós estamos no sistema e sabemos qual é a prática normal. E, portanto, interessado em saber, e aí, aliás, dado o mundo, infelizmente não foi possível, que as novas regras de avaliação dos centros e tudo mais tivessem aparecido, se calhar, antes disto, ainda que aí já saberíamos quais seriam os mecanismos que iriam obrigar as instituições, ou de outra forma. Não ponhas mais pressão aqui na Karen, coitada, já tem tanta pressão. Utilizar estas pessoas nos quadros, sem esse documento, obviamente, muito importante, como já referenciou, ninguém pode deixar de não ter receio do que vem daqui, porque ao fim e ao cabo, a questão que se coloca é o que irá acontecer depois. Ou seja, ao fim de 5 ou 6 anos de contrato, a pessoa sujeita-se a um novo concurso, e aqui eu digo sujeita-se, pode ou não, porque supostamente já teve 3 renovações ao abrigo de uma lei geral de trabalho, se calhar tinha que ser integrado. Agora, se for só no âmbito do projeto, e o projeto a seguir for diferente, lá vai um concurso novo. Nós estaremos a contribuir com isto para uma carreira paralela por 6 vezes com 4 níveis, seja 24 anos mais. Partindo do pressuposto que a pessoa depois não pode andar para trás. Portanto, acho que são essas medidas que importa esclarecer e que preocupam muitos dos que estão aqui presentes. E obviamente a mim também. E era nesse sentido, dizendo e reiterando que o que está aqui plasmado no diploma é um bom princípio. Acho que há que felicitar por isso. Mas não deixa de não deixar alguns pontos em aberto que, sem tal outro diploma, também seria bom se pudesse avançar algo mais do que se foi fazer, não podemos deixar de não estar receosos com o que é que isto pode condicionar. Porque todos nós sabemos o estrangulamento financeiro que as unidades de investigação estão sujeitas, a criatividade que impera para arranjar outros expedientes para manter contratos no nível mais baixo de remuneração, e as pessoas que precisam de viver a isso terão que se continuar sujeitadas, porque assim se têm sujeitado enquanto não se respostam. E portanto interessa perceber efetivamente, para além do instrumento, como é que se pode resolver as coisas de outra forma para que efetivamente as pessoas façam aquilo que dignifica não só o emprego científico, mas que nos dignifica enquanto sociedade. Se me dá licença, eu creio que seria uma altura pertinente para juntar uma das perguntas que estão mais à frente, designadamente a pergunta 6. E a percepção que temos é que, de facto, na sua formulação atual,
O decreto-lei, exatamente por essa sucessão de níveis de contratos precários que exigem um novo concurso ao fim de 6 anos, corre um elevadíssimo risco, se ficar apenas tal como está, de instituir na prática uma carreira paralela, e uma carreira paralela de caráter precário que pode durar até 24 anos. E feito esse diagnóstico, quer nas possibilidades abertas, quer no que é conhecido das práticas de desenrasca das instituições, a nossa pergunta, juntando-se, se quisermos àquela, é se equaciona a possibilidade de contrariar esse potencial efeito perverso através da criação de alguma norma que obrigue a um concurso para contrato definitivo, em algum momento deste processo, por exemplo, ao fim de um segundo contrato precário. Eu agradeço os vários comentários e sobretudo, se eu pudesse resolver isto assim de um dia para o outro, era muito simples. Eu comecei por dizer que nós temos restrições constitucionais e institucionais que nos obrigam a usar a Lei Geral do Trabalho. E por isso este é um passo, não resolve todos os problemas. Mas eu também, neste ambiente aqui, abro aqui a discussão. Será que nós queremos carreiras ad eterno na atividade científica? Será? Sim. Pois, mas se calhar aí não estamos todos de acordo. Eu acho que isso é a diferença entre um regime contratual e uma carreira. Entre o regime contratual e uma carreira. Agora, o que eu digo é, no atual contexto, onde temos, sobretudo, um quadro, como todos sabemos, de grande envelhecimento nas universidades portuguesas, eu diria que, na prática, não vejo a possibilidade, não vejo a dificuldade das universidades abrirem as carreiras. E é isso que temos que estimular. E resulta de um debate interno às instituições. Mas eu comecei por dizer que sei que isto resolve uma questão, que é a questão das bolsas. Não toca nas carreiras, porque neste momento não é possível tocar nas carreiras. Agora, o que nós temos aqui é fazer um regime contratual, e como o Paulo muito bem disse... O que se passa aqui? Como o Paulo muito bem disse, isto tem vários níveis, poderia dar 24 anos, mais mudando de instituições até poderia ad eterno, mas não é esse o espírito do legislador, não é esse o espírito do legislador. Eu acredito nas instituições científicas que nós todos criámos e hoje podemos orgulhar como sociedade de ter instituições científicas responsáveis, capazes, e juntamente com um quadro moderno e revisto de avaliação, tem que acreditar, e acredito nas nossas instituições científicas, e acho que estamos aqui todos de acordo, juntamente num diálogo que tem que ser feito diariamente com as universidades e instituições de ensino superior que depois deem acesso às carreiras. Agora, estou de acordo totalmente. Isto só resolve uma parte do problema, não resolve ad eterno a questão de carreiras sem limites. Eu preocupo-me mais, para vos dizer sinceramente, a estas questões num quadro laboral totalmente diferente, que é um quadro laboral que não é dos doutorados. Isso é que me preocupa, porque aí sabemos que é um problema grande. E quando eu me sento a uma mesa do Conselho de Ministros, essas são as questões que nos preocupam. É a precariedade na administração pública, que não é num quadro qualificado como aquele que estamos aqui hoje. Portanto, penso e acredito, mais uma vez, nas nossas instituições científicas, nas nossas universidades, que com o diálogo sério convosco e com os vossos colegas com doutoramento, que conseguimos evoluir numa forma positiva para aquilo que é os limites entre o que é uma bolsa, um regime contratual e uma carreira. Agora, que são coisas diferentes, eu não consigo neste momento resolver as carreiras. Não consigo. Eu gostaria imenso, mas não posso. Não consigo. Só um momento que Zé Luís. há um pedido já há imenso de pergunta, já há bastante tempo. Com o braço Zé no ar. Luís, depois aqui. Isto é uma rede de investigadores, não é uma rede de investigadores precários. Gostava de transmitir a disposição de uma instituição, como é o caso do CS, à qual é feito um desafio de corresponsabilização ao qual nós queremos responder. Ou seja, o CS está muito interessado em colaborar na resolução deste problema, mas
deixem-me dar um exemplo, e utilizo o ICS, pode ser outra instituição vossa. Nós temos um contrato feito para o nosso programa estratégico que envolve a contratação de 10 investigadores. Temos neste momento 7 contratos de investigadores no âmbito do laboratório associado e vamos esta semana abrir concurso para 3 novos investigadores com contrato. Temos 10. Mas para além destes 10 investigadores, no âmbito do contrato do laboratório associado, programa de financiamento das unidades de investigação e desenvolvimento, temos mais 30 pós-docs e investigadores de outro tipo, para não falar dos investigadores de projetos nacionais e internacionais, que o ICS acolhe, mas que não pode transformar esse acolhimento em contrato. Em carreira? Eu concordo. Não estamos falando em carreira. Eu concordo plenamente que o exercício da avaliação deve ter em atenção a resposta das instituições a este desafio. E eu assumo desde já a resposta do ICS. Se nós tivermos financiamento para termos mais 20 investigadores no laboratório associado, nós fazemos 20 contratos. Mas para isso precisamos do envelope financeiro que nos permita fazê-lo. O que é que eu quero dizer com isto? O que quero dizer é que nós cumprimos um compromisso de contratação dentro dos limites de financiamento que temos. Se nós pudermos ser bem avaliados de modo, e quando eu digo nós, peço desculpa, qualquer unidade de investigação que esteja disponível para acolher mais contratos, significa que tem que haver um programa de financiamento que permite. Eu penso que é esta a questão fundamental que tem que ser discutida. O problema não é as instituições querem ou não fazer contratos, nós estamos disponíveis para isso, mas para que isso seja feito é necessário haver cobertura financeira para o efeito. Claro, mas isso aí é óbvio. Mas penso que a questão que foi levantada não é só essa questão. A questão que foi levantada é, portanto, quanto eu percebo, eu não estou aqui a passar a bola, apesar de ontem ter sido um dia dominado pelo futebol, não estou a passar a bola para esse lado. Mas a questão que foi aqui levantada é a capacidade, neste caso, do ICS ou das instituições científicas, de negociarem nas universidades onde se enquadram o acesso às carreiras. Essa é que é a questão. Porque, mesmo no âmbito do contrato do laboratório associado, estes contratos têm um termo. E a questão é, depois, se tem acesso a uma carreira. E isso deixa de ser dependente da agência de financiamento, é uma questão interna às próprias instituições, no quadro da sua autonomia, de poderem negociar o acesso às carreiras. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, os teus contratados, tu consegues negociar na universidade onde tu te integras o acesso às carreiras? É isso que o nosso colega levantou. E muito bem. Mas esse é um debate interno às instituições. Eu sei que tu concorres com não sei quantas faculdades, etc. Mas isso é um debate em qualquer parte do mundo. É um debate que entre as instituições científicas, ou as faculdades, ou os departamentos e as universidades no quadro das prioridades do usamento das carreiras. E esse que é debate que eu penso que também tem que ser feito internamente às instituições, que é diferente do quadro do financiamento contratual. A resposta dada pelo diretor desta instituição mostra que vai ser muito difícil. Porque sem o envelope financeiro, como resposta disso, não há essa prorrogação. Mas porquê é que parte do princípio sem envelope financeiro? Neste momento há envelope financeiro, quer da FCT, quer de outros projetos. O que nós queremos é as pessoas que, por exemplo, têm um projeto e que contratam e que fazem uma bolsa, porquê é que não dão um contrato? Ao abrigo deste regime devem dar um contrato, desde que o investigador não esteja num regime de formação pós-doutoral, devem dar um contrato. O que é que isso exige à gestão do teu projeto? Tem claramente que ter os encargos sociais. Pois claro que tem. Pois claro que tem. Pois claro que tem. E o que é que nós estamos a fazer em termos macro do sistema? Nós estamos a usar estamos a transferir parte do orçamento da ciência outra vez para as finanças. Porquê? Porque as pessoas têm um contrato, pagam impostos e, portanto, aquilo entra outra vez nas finanças. E, portanto, se isto for feito, nós temos que ir buscar às finanças mais dinheiro para a ciência. Mas dignificamos a atividade científica. Estão a perceber? Portanto, isto passa por transferir parte do dinheiro da ciência para as finanças e, portanto, dá-nos a nós a capacidade de ir buscar mais dinheiro às finanças. E isso dignificamos e todos acho que ganhamos, mas claro que é preciso financiamento para isto, mas neste momento essa não é a questão. Eu gostava de insistir aqui numa questão lá, que tem a ver... pessoas que querem fazer perguntas, mas que tem a ver com esta questão da segurança social. E, portanto, aquilo que está a dizer é que, portanto, os direitos da segurança social seriam pagos pelas instituições e não pela FCT.
E a nossa questão quinta também tem a ver, de facto, se esta parte da Segurança Social se é proporcional ou não ao rendimento dos bolseiros, porque atualmente não é isso que acontece. Ou seja, no âmbito do Seguro Social Voluntário, aquilo que os bolseiros pagam para a Segurança Social é um valor mínimo, que não corresponde ao valor que recebem mensalmente. E, portanto, eu gostávamos de saber como é que vai ser no âmbito destes contratos, ou seja, se esses descontos são proporcionais... No âmbito desses contratos está resolvida. A pergunta era outra. A pergunta era, tomando em conta a abertura demonstrada pelo Sr. Ministro... O Paulo responde à vossa pergunta, o Paulo responde... O contrato está, o contrato é um contrato. É um contrato, para isso não se põe. Exatamente. Agora, essa pergunta tinha a ver com outra questão, com a abertura que demonstrou bem sobre para estudar a possibilidade de que as bolsas de quem fica bolseiro pós-doc passassem a incluir não a comparticipação da FCT para o Seguro Social Mínimo, mas a comparticipação total para a Segurança Social, com isso garantindo às pessoas uma cobertura social efetivamente correspondente ao seu rendimento. Isso vai ser possível? Penso... Esta é uma questão totalmente diferente. Esta é uma questão, como sabem, neste momento há a possibilidade de contratos, aqueles que o Zé Luís dizia já ao âmbito dos laboratórios associados, que já têm este regime e, portanto, pagam os contratos, a Segurança Social, etc. O problema é que nas bolsas, devido ao próprio regime de Segurança Social associado ao Estatuto de Bolseiro, é só pago aquilo que é o Seguro Social Mínimo. E o que o Paulo está a dizer é que, para aqueles que continuam com bolsas, e esperamos que haja sempre muitas bolsas de pós-doc, faz parte em qualquer sociedade moderna, qual é que é o limite. E aqui temos que ver duas questões de diferença. É porque a diversidade hoje de afirmar e de financiar bolsas é muito grande. Não é só a FCT que dá bolsas de pós-doc, felizmente há projetos, há muitos outros mecanismos de financiamento. E por isso é aquilo que se pode pôr ou não, no caso da FCT, no regulamento. Cada instituição depois, se tiver outros mecanismos de financiamento, pode adotar outras práticas. E, portanto, o que eu penso que o Paulo está a dizer é, no caso das bolsas de pós-doutoramento pela FCT, no caso dessas, que são aquelas que são responsabilidade da política pública, há a possibilidade ou não de consagrar um regime de segurança social diferente. No caso dos contratos, isto é feito mesmo para isso, fica resolvido, portanto tem a segurança social toda. E tem o 13º mês e o 14º mês, e isso deixa de se pôr. E o que o Paulo está a dizer é das bolsas, como é que é. E, portanto, é um assunto que podemos discutir. Mais uma vez, sai fora deste regime legal, que este regime legal não é... Isso é um problema do regulamento das bolsas de pós-doc. E, portanto, nós aqui não estamos a discutir o regulamento das bolsas, que pode ser mudado, estamos a discutir o diploma do emprego científico. Mas mantém a abertura... Sim, claro. Uma solução para esse ponto. Queria fazer uma pergunta, não sei se é da vez à Yolanda, com certeza. É uma questão que eu já tinha colocado na nossa reunião, na última dos investigadores por cá. Eu realmente eu fico um pouco preocupada, porque percebo que a discussão aqui tem a ver com os bolsistas, com as bolsas de pós-doc, etc. Mas eu talvez fazer um comentário de que a questão das carreiras ela não é tão simples assim, nem homogénea. Porque o que acontece é que há instituições que não assumem os centros de investigação. Certo? Não é uma coisa feita de ICS. Vamos à guerra juntos, vamos discutir isso com as instituições. Agora, felizmente, a minha principal função nestas funções é valorizar a autonomia das instituições. Portanto, eu intervenho, ou podemos fazer intervir como o regulador, num quadro onde queremos preservar e valorizar e reforçar a autonomia das instituições. Hoje temos um quadro legal perfeitamente claro
sobretudo desde 2007, do regime jurídico das instituições de ensino superior. E por isso é nesse quadro que temos que dialogar e abrir um diálogo com as instituições e podem contar certamente com o Ministério para facilitar esse quadro e esse diálogo, se for necessário, mas isso há um regime de diálogo dentro das instituições. O que eu quero dizer é que é uma E por isso é que temos sindicatos, e por isso é que precisamos de sindicatos, e por isso é que precisamos de plataformas como a vossa, mas esse é este diálogo social entre diferentes parceiros. É que há investigadores que estão nisso há vários anos, né, e ficámos em chão. Porque nós fomos investigadores da ciência de 2008 e também tínhamos um contrato. Depois o que é que aconteceu? Mudou o regime e tiraram-nos do chão. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é que é uma situação tão grave quanto as pessoas que estão a entrar agora, etc. Eu percebo a tua situação, mas felizmente vivemos num regime democrático, que por isso é que as pessoas votam de 4 em 4 anos e por isso é que os governos mudam. Felizmente, e portanto, o que eu estou a tentar fazer foi aquilo que foi feito nos últimos anos. Mas, eu não posso, qualquer governo tem a capacidade, ou qualquer parlamento, de mudar o regime legal. Claro que tem, e felizmente que tem. Felizmente que tem. Por isso é que nós votamos todos. É o que eu posso dizer. O que é que eu posso? Não me peçam para assegurar um regime legal para o futuro. Não posso. Qualquer parlamento, qualquer governo, dentro daquilo que é o regime constitucional que estamos obrigados, tem essa capacidade. É assim em todos os países democráticos, felizmente. Ok, então eu vou estar a seguir a vez. Não é? Não. Então. Não, eu só queria que tivesse um último comentário, que é uma situação tão grave quanto essa questão das pessoas que estão a votar agora pelo contrato das bolsas de doutoramento. Era só isso. Se quisermos, o comentário é que é bem melhor ter contratos do que bolsas, mas um contrato precário mantém os mesmos problemas de precariedade, sendo uma melhor situação social e mais digna. Isto não é um contrato precário. É um contrato digno, com segurança social, com tudo. É digno, mas precário. Num prazo da lei geral do trabalho. Não é precário. Não é precário. Não é precário. Tenho da pena, mas não é. Precário. Não é precário. Não é? É precário, se é termo, é precário. Está bem, então isso é a definição de precariedade. Então podemos entrar aqui num quadro mais conceptual do que a precariedade. Lá que está um colega inscrito. Não, eu queremos investigadores, não queremos bolseiros. No final do meu contrato de Ciência 2007, eu fui passar 2 anos no desemprego e tentei, por todas as maneiras possíveis, arranjar um emprego numa instituição, fundação, Câmara Municipal, tudo o que veio à minha imaginação. O mercado de trabalho não nos absorve, nem sabe para que é que nós servimos. Publicações internacionais. O que é que isso interessa? O que é isso? Quando eu mostrava o meu brilhante currículo cheio de publicações internacionais, eles perguntavam para quê? O que é isso? O que é que isso serve? Portanto, se o mercado de trabalho não nos absorve, eu voltei para trás e fui pedir outra bolsa de pós-doc. E agora, se eu tiver um desses contratos, ao fim de 5 anos vou voltar para o desemprego? Não é um desperdício de dinheiro dar-me o fundo de desemprego quando eu podia estar a contribuir para a dignidade Totalmente de acordo. Eu podia fazer das tuas palavras as minhas totalmente de acordo. Por isso é que eu digo, isto é um regime de contratação que deve dar acesso a uma carreira. E as carreiras depois têm que ser discutidas no quadro das instituições. Existem, sim senhora, existem carreiras. Está bem, mas esta universidade onde nós estamos tem não sei quantos concursos abertos neste momento e nós temos andado a monitorizar quem é que está a abrir concursos, porque a lei do orçamento de 2016 veio abrir a possibilidade de concursos e, portanto, há muitos concursos hoje abertos em Lisboa, no Porto, em Coimbra, há muitos concursos abertos. Agora, está bem, mas isso é dentro das instituições temos que fazer, dentro daqueles limites. Agora estamos cá para esse debate e essa luta que continua. Tens toda a razão. Agora, isto não é para resolver todos esses problemas, isto resolve só uma parte. Também tenho 3 filhos e quase 50 anos. Não é só aquela menina que encontrou nos Açores.
Sim, essa rapariga era uma bolseira. E pronto, isto resolve o problema dela, é verdade. Obrigado. E eu justifico aqui há muita discussão acerca da cadeia e eu percebo e concordo também que... Consegues projetar um bocadinho mais a voz? Concordo que esta discussão aqui, nós estamos a debater este projeto de lei que não decide sobre a cadeia, portanto, eu podia desviar um bocadinho o assunto, quais são os bolseiros em si, e o que é que este diploma contempla. Pelo que eu estou a perceber, então, pelos números que o Sr. Ministro deu, o que está aqui em causa são as 329 pessoas. Este diploma, no fundo, serve para 329 pessoas pequenas. Não, pouco mais ou menos, isso é só... E porquê? Porque o resto está contemplado. É o que eu vejo aqui, que os restantes bolseiros, que são os bolseiros que estão há menos de 3 anos, são os 2.272 menos os 329, está sensivelmente 1.900. E, portanto, quando a minha questão prende-se que eu percebo que em termos de imoralidade talvez seja mais preocupante estes 329, porque já estão há muitos anos em bolseiros, e obviamente que é uma situação que tem sido corrigida, mas pelo menos em números brutos, os 1.900 também é preocupante. O que acontece a estes 1.900? Pelo que eu percebo, o que vai acontecer é que simplesmente continua a haver um sistema de bolsas pós-doc, que vai ser legitimado por uma coisa que eu já ouvi aqui, mas 5 ou quase 10, o regime de formação, estão numa espécie de regime de formação pós-doutoral. Eu não sei o que isso é, porque, quer dizer, como nós sabemos, investigadores estão constantemente em formação, até aos 3 e 4 pós-docs devemos estar em formação, porque assim se faz a investigação. E, portanto, a minha preocupação é o que é que acontece com estes 1.900 pós-docs, porque, vamos lá ser honestos, um pós-doc não é um bolseiro de formação. A situação no doutoramento, eu acho que já é debatível se está em formação ou não. No início do doutoramento é claramente que está em formação. Eu no fim do doutoramento não estava certamente em formação. Estava no trabalho contínuo, perfeitamente. E por isso não devias ter uma bolsa. Por isso não devia ter uma bolsa. E, portanto, e por isso este regime facilita não, isso. Este livro é para os que têm mais de 3 anos. Não! Quem é que disse isso? Pá, não, isso é um regime transitório, para facilitar aqueles que já estão, mas qualquer pessoa que acaba um doutoramento pode ser contratado ao abrigo deste regime, desde que não esteja em formação. Não, mas vai continuar a haver bolsa de doutoramento ou não? Pós-doutoramento? Claro que vai. Está, então essas bolsas pós-doutoramento... Como em qualquer região e país do mundo, e claro que deve continuar. Sobretudo na Europa, há bolsas e há contratos. Quais são os países que têm bolsas de pós-doutoramento e por são pagos apenas o serviço social voluntário, da mesma forma que paga... As mais variadas que eu saiba, o problema é em qual é que não há, que eu saiba há em todos. Agora, pode ser maior, mais menor. Sim. Eu agradeço muito... Só queria então para acabar. Pelo que nós estamos a perceber, então vai continuar a haver bolsas de pós-doutoramento. Sim, claro. Eu acho que isso é completamente... não vai contra o que era suposto, o que era suposto era acabar com a precariedade das bolsas de pós-doutoramento de todo, porque não só é precário, como eu acho pessoalmente que é ilegal. Acho que é a partir do momento que a pessoa trabalha, de uma forma igual às outras, tem que ser encarada pelo regime geral de trabalho. Já cá falava da Constituição e a Constituição proíbe exatamente... Desde que não esteja em formação, sim. Está. Desde que não tenha... O Estatuto de Bolsaria é perfeitamente claro. Pronto, mas a questão é, vai ser o subterfúgio para permitir que estas bolsas continuem, é dizer que nós vamos, nos primeiros anos, estamos em formação, quando isso não é verdade. Não, eu teria muito cuidado com isso e agradeço estas questões para ver se nós conseguimos clarificar. Eu também vim aqui para tentar vos ajudar a clarificar. O que deve ficar claro, para já, isto não é para 329 pessoas, há um regime transitório. Nós, neste momento, estamos a formar em Portugal 2.600 novos doutores por ano. Isto é para todos esses que pretendem, uma fração desses segue, outros não, pretendem seguir a atividade científica. É para todos esses, para 2.600 por ano e mais de todos aqueles que vêm do estrangeiro, esperemos, para Portugal. E não podemos confundir aqueles que acedem diretamente aos fundos da FCT com todos os outros que acedem a outros fontes de financiamento. Portanto, são muito mais pessoas. Quem me dera a mim que sejam muitos mais ainda. Porque nós não temos doutoramentos em excesso e não temos nem o fluxo
nem o estoque de doutorados em excesso. Quando nos comparamos com outros países da Europa, fizemos uma evolução estrondosa nos últimos 30 anos, mas temos muito que trabalhar nessa área. E, portanto, o que estamos aqui é criar um regime legal que facilite a dignificação deste trabalho, sobretudo em condições de proteção social. E eu disse, abre depois o acesso às carreiras. Agora, que fique totalmente claro, e sei que temos ali os nossos amigos também da ABIC e podemos estar em muitos pontos de acordo e estamos em muitos pontos em desacordo. Eu sou um acérrimo defensor, e penso que sabem, e aí tive o privilégio de discutir e de aprender muito com o José Mariano Gago esta questão. Um estudante, ou um investigador, quando está num período de formação, deve ter uma bolsa para não estar sujeito a um contrato. E é totalmente diferente, para além da questão social, a questão do regime contratual. Numa bolsa, ao abrigo do contrato de bolseiro, o investigador bolseiro tem a total liberdade na sua ação da investigação. Num contrato não tem. Num contrato tens um patrão que te dá um contrato. E essa é a diferença, para além das questões da segurança social, entre um contrato e uma bolsa. E por isso é que deve ser consagrado, como todos os países europeus o consagram, tanto quanto eu sei, a possibilidade de ter um contrato pós-doutoral e uma bolsa de pós-doutoramento. Porque a bolsa tem um conjunto de capacidades individuais que um contrato, obviamente, não tem. Porque um contrato tem que estar obrigatoriamente ao trabalho. Mesmo, por exemplo, mesmo em Inglaterra, e eu próprio fui investigador em Inglaterra, há as fellowships e há as grandes. São coisas diferentes. E a fellowship são contratos? Não necessariamente, podem não ser. Há um regime muito diversificado. Desculpem lá. Não necessariamente. Não. E por isso nós agora queremos instituir este contrato de trabalho mesmo para isso. Para poder alargar e flexibilizar um regime de contrato de trabalho que é diferente de um regime de bolseiro. É para todos. Para todos. É a aplicação imediata e obrigatória. Para todos. E por isso é que é preciso a avaliação. E agora só uma pequena crítica, mais estratégia política, não tanto conteúdo eu percebo que talvez possa haver formas diferentes de encarar porque é que deve ser um pós-doc ou não, mas agora só no sentido de planeamento político, o que eu acho que aqui é um erro, porque provavelmente o que vai acontecer é que vai haver uma pressão para as instituições abrirem mais lugares para pós-docs recém-doutorados como bolseiros da FCT. Portanto, aquelas situações onde estava a falar de instituições que têm 100 e tal doutorados, só 10 ou que seja de contratados, não vai-se alterar assim muito. Porquê? Eu espero que se altere drasticamente. Não, porque isto é um incentivo a não haver a recontratação dos que lá estão e há uma iniciativa que aceitem os recém-doutorados que venham pelo parte da FCT. E é um incentivo que isso vai dar. Não acredito. Se é possível. Se não tiverem dinheiro, é o que vai acontecer. Tem a ver ou posso introduzir outra pergunta? Eu gostaria de introduzir uma das últimas perguntas que já foi dito aqui várias vezes que não se trata, eu diria que não se pretende que se trate, embora esse risco existe, de questões de carreira, mas um aspecto muito importante da visão partilhada pela plataforma das pessoas que estão na rede contra a precariedade é que as situações precárias não devem ser lidadas com elas de forma casuística e isolada, mas aquelas que existam e que se mantenham devem estar integradas numa lógica global de política científica e de carreiras científicas, levando de alguma forma a situações progressivamente ou imediatamente mais estáveis. E embora tenha repetido várias vezes que
não é de todas as questões da precariedade que se pretende lidar neste documento. A nossa outra questão é, de facto, este documento foca-se de forma casuística apenas nas bolsas de pós-doutoramento, o que levanta a questão. E os casos em que há contratação já precária? Ou seja, quanto aos investigadores da FCT e aos contratados ao abrigo de financiamento plurianual, que laboratório associado ao outro, equaciona a possibilidade de, seja neste diploma, seja num outro diploma, introduzir uma norma para a passagem a contrato definitivo, seja essa passagem feita através da avaliação de desempenho numa lógica de tenure track, que é a lógica inicial destes contratos, ou seja, ou em alternativa, seja através de concursos que se tornem compulsivos para as instituições ao fim de determinados anos de trabalho nestes contratos? Claramente que sim, se considerarmos este debate com as instituições de ensino superior. Ainda amanhã vou estar com o CRUP, tenho que estar sistematicamente com vários reitores, e obviamente a questão da abertura e do alargamento de carreiras, nomeadamente nas universidades, mas também nos politécnicos, é sempre uma questão crítica. Agora, eu gostaria de referir, temos aqui alguns responsáveis sindicais que estão muito envolvidos neste debate, também é um debate administrativo ou legal. Essa palavra transferência é uma palavra que não existe hoje na gíria pública, porque tudo tem que estar sujeito, felizmente, a um concurso. E por isso não há essa possibilidade de transferências imediatas. Há abertura de concursos, que todos ou vários podem concorrer. E, portanto, o acesso às carreiras, felizmente, em Portugal, só se faz por concursos. E, obviamente... Que estas pessoas já fizeram concursos. Mas têm que continuar a fazer concursos. Isso nunca vai ser possível e cada vez menos a alterar. Agora, por isso é que eu digo, este regime contratual deve dar acesso a uma carreira que só se pode ser entregue na carreira, no tal tenure track, por concurso. Claro que sim. Portanto, nunca será uma passagem automática. Devo dizer, não apenas em termos legais, mas também em termos conceptuais, sou contra, mas isso é a minha opinião, mas também os termos legais não o permitam, essas transições automáticas. E por isso há concursos. E a possibilidade de haver concursos. E penso que essa é a prática também hoje adotada em muitas outras sociedades e é essa que devemos fazer e esperemos que neste ambiente que seja normal nas carreiras científicas e académicas, que a progressão seja por concurso. Acho que essa é a prática que está adotada. E, portanto, gradualmente, à medida que atingimos maturidades sucessivas no nosso desenvolvimento científico e académico, é normal que a prática seja um concurso e não uma transferência imediata. Eu não sei se respondi à tua pergunta ou não, mas, portanto, espero que... Mas equaciona a possibilidade de a criação de concursos para as funções exercidas por pessoas que estão nesse tipo de contratos há mais de X anos sejam compulsivas? Tal como, de alguma forma, a norma de transição neste caso? Eu penso que, sobretudo, isso se faz através da avaliação. Penso que o melhor instrumento de política e de estratégia pública é consagrar isto nos termos das avaliações. Nós hoje temos, por um lado, a avaliação das instituições científicas no quadro da FCT e temos, a partir do próximo ano, pela primeira vez em Portugal, no quadro da Agência de Acreditação, a abertura do processo de avaliação institucional. Felizmente, podemos nos orgulhar como sociedade de termos uma agência de acreditação e de avaliação independente. E, portanto, eu não tutelo a agência de acreditação, eu debato com a agência de acreditação. E, por isso, o debate que temos construído com a agência de acreditação é, efetivamente, que consagre, no quadro das avaliações de ensino superior, a dignificação do trabalho académico e científico. Por isso, eu penso que é através deste debate, com a agência de avaliação e acreditação, com o regulador, e aqui, certamente, o Estado, e com as instituições no quadro da sua autonomia, que esse debate possa
evoluir e, portanto, não posso deixar de dizer que estou confiante e otimista, mas reconheço que às vezes o otimismo é excessivo, mas temos também que acreditar na construção do nosso sistema científico como algo que se vai desenvolvendo a sua própria maturidade, e reuniões como estas acho que mostram que esta maturidade é conseguida gradualmente, passo a passo. O que é que eu posso dizer mais? Não posso dizer mais? Catarina, um colega que já se deu a vez, não sei uma qual. questão primeiro ali. Eu devo dizer que eu tinha aqui numa das 2 reuniões a seguir. Sim, mas de qualquer forma há um colega que já se deu não sei quantas vezes a vez. Eu dava-lhe a palavra depois a Catarina. Faça a favor. Eu vou ser muito rápido, aliás, porque nós vamos estar juntos na próxima sexta-feira para continuar esta negociação, e o nosso papel aqui é essencialmente conhecimento ao seu, de ouvir mais do que falar, até por causa da questão. O meu não foi só de ouvir, pá. Eu parto de falar. E nós também será de ouvir e de agir, e portanto estaremos na sexta-feira juntos a agir e a articular. E isto também tem a ver um bocadinho com a representatividade. Nós tivemos cá, quando foi da criação dessa própria rede, sentimos uma série de situações que nós já conhecíamos, porque somos docentes, investigadores, etc., no ensino superior, mas de facto tentámos trazer na proposta inicial esse conjunto de preocupações, na nossa contraproposta inicial, e verificamos aqui que o quadro desta proposta verifica-se, ou seja, muitas das questões que nós trouxemos dessa contraproposta inicial estão aqui presentes nas várias intervenções, e é muito bom e é muito importante que na sexta-feira tenhamos isso por ver. Até em relação à questão do sistema social, do ponto de vista da Europa, a destruição do sistema social europeu é tão forte que neste momento há a criação de um programa da Comissão Europeia que funciona quase como um regime de fundo de pensões só para resolver este problema do apoio social em vários países da Europa em que os sindicatos têm estado envolvidos. Agora vamos direto ao problema que eu penso que grande parte das pessoas passam pela pergunta 6 e 7, que eu penso que está muito bem conseguida. Eu penso que os colegas, de facto, aqui têm vindo a resolver um trabalho muito importante, e esta separação que foi feita no dia de hoje entre contratos e carreiras. Vamos lá ver. As carreiras são aquilo que enquadram os contratos. Não há contratos e carreiras. Os contratos, quando são feitos, eles são feitos dentro do quadro da administração pública, e as carreiras existem para enquadrar como é que esses contratos são feitos no quadro da administração pública. Portanto, estamos aqui a fazer uma separação que é uma falsa questão. A segunda questão é que é porque estamos a confundir com isso aquilo que é o quadro de um contrato de trabalho, seja ele o abrigo da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, seja o abrigo do Código de Trabalho, que também está aqui presente. Porquê? Porque aquilo que nós estamos a transmitir, quando as pessoas falam de carreiras, elas essencialmente estão a falar acerca da questão da lógica de precariedade ou não precariedade. No fundo, contratos por tempo indeterminado ou não contratos por tempo indeterminado. Nós podemos ter contratos por tempo indeterminado, mesmo que eles não estivessem na questão da carreira. O que nós queremos é que eles estejam. E, obviamente, aquilo que nós temos, e é um ponto que é convergente, que importa nós trabalharmos, é que haja aqui uma convergência para o Estatuto de Carreira de Investigação Científica, e que as pessoas, de facto, possam encontrar o seu lugar no Estatuto de Carreira de Investigação Científica. Agora, nós temos que conseguir mediar como é que é este momento para pôr. Se nós temos os tais 329 situações em que verificamos que são continuadas. Da FCT. Só da FCT. Vamos incluir agora mais os 800 investigadores FCT, dos quais muitos deles têm balançado entre um sistema e outro. Já estamos perto das 1000 pessoas nesta situação. E de certeza absoluta que, se formos sentir o sistema, vamos ver que as situações são muito maiores. É aqui justamente que nós temos vindo a intervir. A proposta que temos vindo a tentar trabalhar é exatamente caminhar para o contrato por tempo determinado. Nós estamos a abrir uma lógica de concursos. Os contratos por tempo determinado podem ser enquadrados dentro de uma lógica de concurso. Portanto, até aqui, das intervenções, não vejo esta questão. Sem retirar a lógica da questão de trabalharmos a seguir as carreiras, que é uma proposta com todo o mérito. Mas aquilo que nós estamos a verificar do ponto de vista do sistema, aquilo que as pessoas estão aqui a colocar, que é a base e a sua essência, é nós temos um problema do ponto de vista do sistema científico e tecnológico nacional. Esse problema está para além do abuso do uso sistemático das bolsas. Tem a ver com o quadro de precariedade que existe no sistema científico e tecnológico nacional. Para, como disse há pouco, aqueles que são os mais qualificados da administração pública. Portanto, nós não podemos não transmitir com esta legislação um sinal muito forte para a sociedade em geral do que é que nós queremos que o emprego científico seja. Se nós colocamos nesse sinal a questão de um contrato a termo incerto no Código de Trabalho, e note-se, o Código de Trabalho não está colocado com nenhum dos constrangimentos que colocou na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas.
Portanto, se nós colocamos aqui um contrato a termo incerto, que é um contrato muito específico para funções temporárias ou de substituição, nós estamos a violar toda esta lógica que aqui estamos a colocar. Portanto, é dentro deste quadro que eu sinto daquilo que está aqui presente nesta sala hoje, que é muito importante existir uma intervenção. E, obviamente, na sexta-feira lá estaremos para lutar por ela. Catarina? Eu estava justamente também a pensar nesta... O otimismo é realista e ao mesmo tempo custa acreditar que o Sr. Ministro ainda não... Fala mais alto. Por tudo que as pessoas têm dito, certeza, ao longo deste tempo todo, que ainda acredito que as instituições vão absorver os investigadores. Que não vai acontecer. E é uma tristeza de certeza. E esta colega está aqui, mas está aqui eu, estamos aqui tantos, com contratos de ciência, com bolsa. Todos temos a história da Senhora dos Açores. Eu sou a Senhora dos Açores, ele é a Senhora dos Açores. Isto é uma tristeza. É infeliz, é infeliz. E sabe o que eu tenho um investigador FCT, depois tive uma bolsa de doutoramento, uma bolsa de pobre que faz lá, agora tenho um investigador FCT, e quando recebo esta proposta para discussão, o que eu fui ver foi, bolas, vão acabar com os investigadores da FCT e eu estou outra vez feito ao bife. Isto é horrível. É horrível. Como é horrível, eu estar no terceiro ano. Isto não acaba, isto alarga o quadro. Eu fui ler uma entrevista que dizia assim: vamos revogar o diploma de investigador Claro. da FCT. Para criar um melhor. Qual é? É este. Este não é. Sim. Então, Então digam-me lá porque é que não é melhor do que o investigador FCT. porque, primeiro, é dirigido para os bolseiros e para os doutoramentos, que é sobre essas pessoas que o Sr. Ministro tem estado a falar. Exatamente. Não é? Sim. Exatamente. Portanto, alarga e o que nós queremos é dar a possibilidade a mais jovens, a mais pessoas terem contratos de investigação. Porque a filosofia e o conceito associado ao investigador FCT foi restringir, e viu-se o resultado que teve, foi restringir muito. E, portanto, aqui estamos a tentar alargar as condições de dignificar a atividade científica, alargando o tipo de contrato. E eu disse desde o princípio que não estamos a tratar das carreiras, estamos a tratar de alargar o quadro de um regime contratual que deve dar acesso às carreiras. Agora, meus amigos, ponham-se aqui na situação nacional. Precariedade, como todos sabemos, há em muitas áreas. Nós temos aqui a atuar no quadro do sistema científico, dignificando estas carreiras de contratual e dando acesso às carreiras naquilo que é o constrangimento financeiro a que todos estamos sujeitos. Todos. E, por isso, as questões do aumento das carreiras passam também, naturalmente, por um quadro de financiamento estável, não apenas ao longo de uma legislatura, mas para a atividade científica. Eu não posso esquecer que nós já tivemos 1,6% do PIB emprego em investigação e desenvolvimento e voltámos para trás, divergimos da Europa nos últimos anos e neste momento estamos com 1,3%. E o que estamos aqui a fazer é voltar a convergir para a Europa gradualmente. Agora é um passo que temos que dar todos em coletivo. Eu não tenho uma varinha de condão, de repente, a duplicar ou triplicar o orçamento da ciência. Não o consigo fazer, preciso de vocês todos. E isto é um projeto coletivo de todos. Agora, não venham dizer que é um ministro que muda um quadro de carreiras. Porque se vocês perguntarem lá fora, e vocês que são sociólogos, perguntem lá fora o que dizem de muitas das carreiras académicas e científicas. E o que eu tenho trabalhado é dignificar isso. E é dizer, vale a pena estudar, vale a pena ter instituições científicas, vale a pena ter instituições de ensino superior. Mas acredito que se vocês forem inquirir a sociedade portuguesa, não sei se ouvem a resposta que vocês querem. Não sei. E por isso temos todos que trabalhar na promoção da cultura científica, da dignificação das nossas instituições científicas, das nossas instituições de ensino superior, porque este processo é um processo coletivo. É um processo coletivo de todos, e vocês aqui sabem isso muito melhor do que eu.
é um processo também de acreditarmos todos, como sociedade, que vale a pena dignificar as carreiras científicas. E com a vossa ajuda, nós precisamos de dignificar esta ação para, dentro de 3 ou 4 anos, ter uma instituição muito melhor do que temos hoje. Isto é um passo. É um passinho. Agora, é um passo muito importante neste momento porque vai dignificar, sobretudo, a questão crítica do abuso da figura do bolseiro. Não resolve todas as outras situações. E eu devo dizer muito seriamente, as perguntas que hoje aqui ouvi, só 5% é que dizem respeito a isso. As outras dizem respeito às carreiras. Essa é outra questão complexa que temos que todos, em conjunto, tratar e que é um problema que é, sobretudo, tratado fora do quadro das instituições científicas, tem que envolver o Parlamento em larga escala e a sociedade portuguesa de uma forma geral. A sociedade portuguesa quer mais carreiras científicas e carreiras no ensino superior ou não quer? E esse é um debate que temos que abrir a todos. Eu, antes de passar a palavra às 4 pessoas que estão inscritas, aproveitava, já que vem a talho de foice, para apresentar a 8ª pergunta. Entendemos, a 8ª e última da nossa parte, vocês têm mais. Entendemos que este processo transfere para as instituições universitárias as responsabilidades de contratação e gestão da precariedade laboral após este período de transição. Pelos encontros que teve com os reitores e outros representantes institucionais, qual é a sua percepção acerca da disponibilidade destes para assumirem esse compromisso? É grande, mas depende de um debate. Agora, eu dizer que é uma disponibilidade que é grande, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Efetivamente, temos que nos orgulhar, repito, de termos um regime hoje autónomo das instituições de ensino superior e, portanto, felizmente, já não é o Estado que rege a governança dessas instituições. O Estado aqui aparece como um regulador e o debate da autonomia institucional e do reforço das instituições é um debate que todos também temos que contribuir. E por isso, obviamente, sabemos que dentro do quadro de autonomia e de financiamento das instituições de ensino superior, a questão das carreiras é perfeitamente crítica e, portanto, mais uma vez, estou aberto a discuti-lo, a tratar com todos, mas é um quadro que ultrapassa muito, mais uma vez, este diploma. E, portanto, eu disse logo ao princípio, como o Paulo sabe, que isto, e tem sido bem claro em todas as discussões com os sindicatos que temos tido, isto foi criado para resolver uma questão crítica. Não resolve todas as questões da nossa vida académica e científica, que resultam de um debate que temos todos que ter, obviamente, e que continuar a ter. Agora, que é um passo positivo, eu penso que é um passo particularmente positivo, no sentido que temos que dar. Disponíveis para esse debate e para muitas propostas. E agradeço a vossa ajuda, porque por isso é que eu vim aqui também pedir ajuda para avançar com este debate. Agora, o que vos posso dizer é que dar este passo, quer em sede de um Parlamento ou de um Governo, não é simples. Portanto, isto tem que se dar-se, o caminho faz-se caminhando, é passo após passo e, portanto, temos que avançar. O que eu vos posso dizer é que podem contar comigo para dignificar as carreiras científicas e académicas na sociedade portuguesa e com isso, certamente, as instituições científicas e académicas e a sua autonomia. Mas é um processo que tem que ser também da sociedade portuguesa, tem que querer que isso seja feito, porque senão nunca será feito. Eu, sem roubar a palavra à pessoa seguinte, diria que, obviamente... Já também ultrapassámos muito tempo. Já há 1 hora que devíamos ter acabado. A reunião era suposto ter fechado às 7. Ok. Mas diria que, certamente, há pouco falou da necessidade de haver pressão sobre os decisores políticos até para se conseguir o orçamento necessário, se não imprescindível, para a ciência. Eu diria que também por aí não haverá falta de vontade dos presentes e de muitos ausentes em fazê-lo. Agora, é tal coisa, isso também envolve a próxima discussão, em fazê-lo para objetivos que vão de acordo
àquilo que se considera essencial também em termos de alteração de carreiras, de dignificação, etc. Mas disse-me que já há muito, mas a disponibilidade existe. Sempre. Mas então, com conteúdos que mobilizem as pessoas para lutar por eles e para pressionar, antes de mais nada, o próprio partido que está no governo, em sede orçamental, fazer o que é necessário ser feito. Totalmente que estamos de acordo com isso, não só esse partido, mas todos os outros que apoiam este governo, e é isso que estamos aqui a fazer num debate. Num debate, não sei, num debate crescente. Eu agradeço a vossa disponibilidade para debater. Eu vim aqui sobretudo aprender e ter mais opiniões. Este debate não fica por aqui certamente e, portanto, não hesitem em sugerir. Agora, sobretudo vindo ao ICS, eu não vos posso deixar de lembrar que isto é um processo sobretudo de construção social e, portanto, que todos são atores neste processo. Certamente que o Governo e quem tem a responsabilidade por esta pasta tem responsabilidades acrescidas, e eu não escondo essas responsabilidades e assumo-as, mas que isto requer um esforço coletivo de também na sociedade portuguesa mostrar que é importante. Eu assumi estas funções sobretudo para tentar retomar o esforço já em Portugal de termos crescido muito no investimento e da dignificação e de termos experimentado pela primeira vez do nosso projeto europeu, termos divergido da Europa nos últimos 5 anos. Voltarmos a convergir passa por dignificar as carreiras científicas e passa por muitas outras coisas. Isto é um passo. Vamos lá caminhando, e agradeço as vossas sugestões e este diálogo que foi particularmente rico, longo, mas rico. Eu, pelo menos, fiquei a suar e, portanto, acho que agora... Muito simpaticamente foi-nos chamada a atenção que gastámos mais 1 hora do Sr. Ministro do que aquele tempo. Não gastaram mais 1 hora, não é minha, eu tenho aqui mais 2 reuniões a seguir. Pronto, mas que ultrapassámos já em 1 hora o tempo que tínhamos. Ficaram 4 pessoas que tinham pedido para falar. Eu sugeria que enviassem para o e-mail da rede as vossas questões, que nós comprometemos a reenviar para o Sr. Ministro, já que não podemos fazer de melhor maneira, visto termos já abusado do seu tempo. Não abusaram, não, senhor. Mas quer o seu tempo, quer a sua disponibilidade, quer a sua frontalidade, eu queria voltar a agradecer e agradecer esta presença aqui. Pelo menos na forma como eu encaro, foi extremamente positiva. Muito obrigado. E obrigada a todos também pela vossa presença.